Apocalipse capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Diga, abandonar o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. O tema desta mensagem, nesta noite, nos fala sobre o perigo da frieza espiritual. Perigo da frieza espiritual. Amados, uma característica do cristão, do crente em Jesus, uma característica do seu relacionamento com Deus, é a paixão que consome tudo na vida do crente. A paixão tão forte que é capaz de consumir tudo na vida daquele que ama Cristo e leva ele a viver para Jesus com intensidade de vida. É essa paixão que eu e você devemos ter latente nos nossos corações. Mas a perda desta paixão, a perda desta intimidade tão profunda na nossa vida, para com as coisas de Jesus, para com as coisas de Deus, muitas vezes nos leva a uma vida aonde nos movemos no automático. E como consequência nos afasta de Jesus. Eu confesso aos irmãos que nesses últimos dias eu tenho me esforçado bastante para me lançar em fé diante da vontade de Deus, principalmente nas áreas em que eu percebo que não tenho sido tão eficiente como servo de Deus, como crente em Jesus. E eu aconselho você também a buscar a mesma coisa. Como eu disse, o perigo da frieza espiritual, esse é o tema da mensagem. Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre ela, sobre a frieza na vida do crente, uma frieza espiritual. Quando você não sente mais esta paixão da qual eu mencionei, ou sentimentos por
estar na presença de Deus, por estar na presença do Senhor. Você sente apatia e não deseja mais internamente as coisas do Espírito. E eu queria que você nessa noite, por favor, me ajudasse a receber esta mensagem no seu coração, mas que você fosse muito verdadeiro com você mesmo. E diante de Deus você pudesse apresentar a sua vida, expor a sua vida à presença de Jesus aqui neste lugar, e fosse o mais sincero possível, diante desta mensagem, desta palavra, fazendo uma autoavaliação, uma introspecção na sua vida, e pedindo ao mesmo tempo em que você detecta algumas coisas que o Espírito Santo vai mostrar a você, ao mesmo tempo você pede a Ele: Senhor, eu quero, o Espírito Santo amado, eu quero viver algo novo do Senhor. Esse texto de Apocalipse nos mostra uma igreja, uma das 7 igrejas da Ásia, a qual Jesus, na revelação que deu a João, pede para que ele escrevesse esta carta a esta igreja, ao pastor desta igreja. E aqui em Apocalipse 2, nos mostra esta igreja conhecida como a igreja que estava em Éfeso, a igreja de Éfeso. Não eram tantas igrejas naquela ocasião. Não era a igreja fulana de tal em Éfeso, a igreja ciclana de tal em Éfeso. Não era uma igreja apenas. Porque aqui, nesse primeiro século, estava ali a história desta primeira igreja, a igreja primitiva de Atos, que se espalhou depois da perseguição dos cristãos, através do assassinato de Pedro, do apedrejamento de Pedro. Com a permissão de Deus, fez com que esta igreja ela se espalhasse por todos os cantos, os lugares, mas ainda eram poucas as igrejas. E Jesus manda uma carta específica para a igreja que estava em Éfeso, uma igreja que fazia tudo certo. Que tremendo você ouvir e saber que era uma igreja que fazia as coisas corretamente. Dentro dessa igreja haviam crentes esforçados, seguidores de Jesus esforçados. Que tremenda igreja esta! Porém, esta mesma igreja da qual eu estou falando estas qualidades, esta igreja também, ela tinha perdido algo muito importante na sua vida. Jesus diz que observou neles que eles perderam o primeiro amor. E para que eles pudessem resgatar este amor, para que eles obtivessem novamente este amor, eles precisavam fazer algumas coisas. E a primeira coisa que Deus, através de Jesus, convida a esta igreja a fazer, é que esta igreja se arrependesse dos seus pecados. É claro que hoje nós podemos trazer a história dessa igreja e aplicá-la na nossa história, na nossa vida. E também da mesma forma nos arrependermos dos nossos pecados diante do Senhor, para sermos esta igreja, das 7 igrejas, esta foi a igreja que o Senhor observou coisas maravilhosas sobre ela. E é verdade que Jesus não mandaria alguém se arrepender. Jesus não pediria para alguém se arrepender, se ele não soubesse que nesta pessoa ou nesta igreja houvesse pecado. Ele sabia que esta igreja tinha pecados. Querido irmão, eu não sei se nós estamos... Não tem slides aí? Não sei nessa noite como está o seu coração diante da presença do Senhor, mas eu quero que você, neste lugar, dê ouvidos à voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não olha para você como uma pessoa, apenas uma pessoa distinta das outras. Ele olha você como igreja. Ele olha você e a mim, a nós, como a noiva de Cristo. Em Romanos 12:11, nos diz assim: nunca falte a vocês o zelo, antes sejam fervorosos no Espírito.
Amados irmãos, não se arrisque a servir a Deus sem fervor no seu coração. Porque tentar viver assim é entrar no automático da vida espiritual. E uma vida no automático não alcança o centro da vontade de Deus, não consegue conhecer, não consegue se atirar em fé, não consegue ouvir a voz do Espírito, não consegue ser moldado pelo Espírito, porque está vivendo automaticamente. É quase como se nós chamássemos isso de religiosidade. Fazemos as mesmas coisas, vamos à igreja toda semana. Quando vamos? Às células, todas as semanas. Quando vamos? Ouvimos a mensagem, mas nada acontece na nossa vida. Nós não alcançamos níveis maiores e ao mesmo tempo mais profundos no relacionamento com o Espírito Santo. Paulo está dizendo: nunca falte a vocês o zelo, antes sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Aqui Paulo está dando um conselho para que nós possamos ser uma igreja que está vivendo no fogo do Espírito, uma vida espiritual incendiada pelo Espírito, mas não uma vida espiritual fria, gelada, desanimada. E eu quero acreditar nesta noite, porque Deus está trazendo esta palavra hoje. Eu quero acreditar que aqui no nosso meio possa haver muitos que se encontram neste nível de vida espiritual, um nível gelado, um nível frio, de frieza espiritual. Mas eu quero te lembrar de uma coisa: não é o fim, porque o Senhor hoje se lembrou de você. Não é o fim, porque hoje Ele tem o Espírito Santo para atear o fogo dele no seu coração. Nunca o Senhor te abandonará, nunca. Ele sempre virá ao teu encontro para nos ajudar. Se nós não tivermos cuidado, um amor que esfria, como Jesus estava falando aqui à igreja de Éfeso, um amor que se esfriou. Eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o seu primeiro amor. O amor de vocês, foi isso que Jesus disse para a igreja em Éfeso. Aquela paixão quando vocês conheceram a Cristo, tiveram uma experiência no seu encontro com Jesus, no seu encontro com Deus, aonde você estava no fogo, aonde você orava, onde você buscava a palavra do Senhor. Mas hoje vocês, disse Jesus para a igreja de Éfeso, eu tenho uma coisa contra vocês, que vocês abandonaram, deixaram o amor. Ou seja, você só abandona o amor quando você decide fazer outras coisas na sua vida. Quando nós abandonamos o amor é porque nós começamos a priorizar outras coisas na nossa vida. E declaramos que estas coisas, com a nossa atitude, elas são mais importantes na nossa vida. Se nós não tivermos cuidado, um amor que esfria, não pense que ele fica somente frio. Um amor que se esfria, uma hora, ele será um amor que se acaba. Um amor que se esfria, uma hora será um amor que se acaba. Não deixe que o seu amor por Jesus se acabe. Não deixe. Eu estava em Joinville esta semana passada, eu estava conversando com meus irmãos e entramos sobre alguns assuntos. E eu tenho um dos reis de Israel como um modelo na nossa vida, de alguém que começa bem, vive bem, mas termina mal. O rei Asa. Ele é um dos reis que viveram assim. Começou muito bem, dependeu de Deus, viveu com Deus.
orava, se fosse trazer para os dias de hoje, jejuava, fazia vigílias, ia nos cultos, ia na célula, convidava pessoas para ir à célula, se preocupava com os perdidos, levava as pessoas à igreja, orava pelos líderes, cantava, adorava o Senhor, não aceitava, como a igreja de Éfeso não aceitava, e Jesus faz menção, isso eu tenho a favor de vocês, porque vocês não suportam as obras dos nicolaítas, assim como eu também não. Vinham as ideias pagãs da época infiltrando na igreja, e essa igreja simplesmente dizia, stop para essas ideias. O rei Asa era assim, não, mas com o passar dos anos, o esfriamento espiritual, o esfriamento do amor, foi levando esse rei que começou bem, viveu a vida dele bem, mas no final a Bíblia disse que Deus virou as costas para Asa, porque antes de Deus ter feito isso, Asa tinha virado as costas para Deus, meu Deus do céu. E eu disse para Deus assim, Senhor, há muitas coisas que eu espero ver na minha vida ainda. Há muitas promessas que eu desejo experimentar na minha vida, promessas do Senhor. Mas por favor, eu não quero, Senhor Deus, chegar no final da minha vida e no momento mais importante, eu descobri que eu virei as costas para Ti. Eu descobri que o Senhor virou as costas para mim. Por isso que na palavra do Senhor, no mesmo capítulo de Apocalipse 2, Ele vai dizer, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Crente em Jesus precisa ser fiel até o final. Crente em Jesus precisa lutar contra os apetites, as vontades da carne até o final, todos os dias. Vem as lutas, vem as batalhas, mas não esmoreça, permaneça firme no Senhor. Continue buscando ao Senhor. Não deixe que o amor por Cristo, o amor pela palavra, o amor pela igreja se esfrie dentro do seu coração, a ponto de se acabar. A igreja é um movimento onde o Espírito Santo está agindo em todo momento, mas no momento, queridos irmãos, que a igreja perde esta paixão, ela deixa de ser um movimento e se transforma num monumento, sem vida. Amar a Deus com tudo que você é. E esse é o mandamento mais importante e a base para todos os outros. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu queria nessa noite falar sobre alguns sinais de frieza espiritual na vida do crente. Preste atenção, porque se você for sincero nessa noite com Deus, primeiro com você mesmo e depois com Deus, e reconhecer que esses sinais estão latentes na sua vida, então hoje você será liberto e transformado neste lugar, por causa da presença da glória dele aqui. Um dos sinais de frieza espiritual é quando o crente faz o que ele precisa fazer, mas ele faz mecanicamente. Não tem amor, não tem paixão, faz por fazer. Segundo, é quando o crente, ele não tem vontade de orar e ler a Bíblia. E não faz. Porque uma coisa é você não ter vontade de ler a Bíblia, mas você ir e ler. Você não tem vontade de ler a palavra de Deus, de orar, melhor dizendo, mas você vai e ora, busca. Mas quando você não tem vontade de orar, e não tem vontade de ler a Bíblia, e não ora e não lê, você pode estar aí vendo um apontamento, um índice nesse termômetro espiritual de que a sua vida não está bem. Outra coisa,
Você não sente emoção ao louvar e adorar a Deus. Perdeu a emoção da adoração. Perdeu a emoção de louvar, de glorificar o Senhor, de erguer as mãos para o Senhor. Perdeu a paixão de estar nesse momento. Aquele momento, ele se torna algo enfadante, ele se torna algo em que você não vê a hora de passar, algo está errado na sua vida. Quando nós estamos bem espiritualmente, nós sentimos a emoção, nós sentimos todo o nosso ser se envolvendo naquela canção, naquele louvor, naquelas letras, naquela palavra. Às vezes você não precisa nem falar nada, mas você apenas sente a presença do Espírito Santo. Uma melodia, a junção de algumas notas no instrumento já mexe com você, toca as suas emoções. E leva você a querer mais de Jesus. Esse é um sinal da frieza espiritual. Outro sinal de frieza espiritual. Você sabe que ama a Deus, mas você não consegue senti-lo na sua vida, no seu coração. Outro sinal. Sem ver, sem observar, mas você começa a se sentir atraído pelas coisas deste mundo. Eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. A igreja de Éfeso não teve um erro de percurso, não, eles decidiram, na sua atitude, abandonar, deixar o primeiro amor. E agora Jesus vem com todo amor e com toda graça, através de João, para resgatar esta igreja. Não sabemos muito mais sobre a igreja de Éfeso, depois desse primeiro século. Mas ela recebeu uma oportunidade de Jesus, para que voltasse ao seu primeiro amor, para ver onde havia caído e se consertasse diante dele. Outro sinal de uma frieza espiritual é quando você quer ser como todos aqueles que não conhecem a Deus. Meu Deus. Lembra de onde caíste. Volte. Há centenas, milhares de pessoas que não conhecem a Jesus, estão vivendo uma vida de promiscuidade, no lamaçal do pecado, e tem muito crente hoje desejando viver a vida deles. Tão cegos, tão com as suas mentes espirituais adormecidas, e não conseguem ver que o inimigo vem sorrateiramente e vai afastando eles, vagarosamente, colocando mais peso na sua bagagem, mais peso, cada vez mais, pesando mais. E quando você menos espera, você está tão sobrecarregado, tão pesado, que você acha melhor você ficar na sua vida, no seu cantinho, no seu lugar, esperando que isso saia de você. Não vai sair. Não vai sair. Porque Jesus disse: vinde, vinde, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde, tomem a decisão de vir, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Vinde a mim. Não é eu vou até vocês e vou aliviá-los. Não, Jesus não prometeu isso. Ele disse: venham a mim. Porque a decisão tem que partir do coração do homem. A decisão de mudança tem que partir do nosso coração. O arrependimento precisa partir do nosso coração. Um outro sinal da frieza espiritual. Você começa a perder o temor. Você começa a perder o temor, perder o respeito pelas coisas santas.
Perder o respeito pelas coisas de Deus. Perder o respeito e a negligenciar o seu lar, a negligenciar a obra, a casa de Deus, o agir de Deus. Me lembro quando eu era criança, muito piazinho ainda. Eu era ensinado pelos líderes, pelos meus pais, pelos mais velhos. Quando entrávamos pela porta da igreja e o culto já havia começado, de repente, e estavam orando, parava ali. Podia estar quem fosse na porta, parava ali, não entrava. Eu não estou dizendo que isso é uma regra, ok? Não estou dizendo que é uma regra. Eu só estou dizendo para que você, contando isso para você entender como era o nível que nós tínhamos lá no passado para com as coisas de Deus, mas foi se perdendo com o passar dos anos. Pastor, o senhor acha que hoje nós temos que fazer isso? Não, eu não estou dizendo que nós temos que fazer isso. Eu estou dizendo que nós temos que refletir e ver se nós não perdemos o temor de Deus. Quando se está pregando, quando se está liberando uma palavra profética, ou quando Deus está usando alguém, e eu estou olhando para cima, eu estou distraído, eu perdi o temor. Eu não estou interessado no que Deus está falando comigo. Não entrávamos. Estávamos lendo a Bíblia, não entrávamos, porque sabíamos que a leitura que estava sendo feita era uma leitura sagrada, uma leitura santa, é a palavra de Deus. Como batistas, da tradição que éramos, não tínhamos o costume de chegar na igreja e nos ajoelhar na nossa cadeira para orar a Deus. Não tínhamos esse costume, mas sempre entendemos que esta posição, essa postura, era uma posição que agrada a Deus, de reverência, e tantas outras coisas que eu quero nessa noite apenas trazer para você pensar, como entender, como nós muitas vezes abandonamos as coisas, vamos deixando. Querido irmão, não deixe essas coisas simples tirar você da presença de Deus e permitir com que você já não sinta mais o temor pelas coisas de Deus. Entra na igreja, se desprenda, tire os seus olhos de quem está ao seu lado, no sentido de saber se ele está vestido diferente ou não. Se desprenda disso, feche os teus olhos para essas coisas naturais e abra-os para as coisas espirituais e se perca na presença do Espírito, para que você não esfrie espiritualmente. Um outro sinal de fraqueza espiritual: tudo que tem a ver com a fé, tudo que tem a ver com a fé, cansa. Se você muitas vezes sentiu cansaço por estar na igreja, não estou dizendo que você que trabalhou um dia difícil e não possa estar sentindo um cansaço, mas eu creio que Deus, o Espírito Santo, porque Ele já fez isso na minha vida, Ele pode renovar as nossas forças, porque a sua palavra nos diz isso. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águia, como asas como de águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. É nesse Deus que eu creio, é nesse Deus que nós temos que crer, é nesse Deus que nós temos que permanecer lutando na presença dEle, para que a nossa vida não se esfrie espiritualmente. Eu não posso permitir que a minha fé seja uma fé abalada pelo cansaço, não posso. Um outro sinal, você lamenta com verdade não sentir a presença de Deus, mas também não tem força para buscá-lo. É mais um sinal que algo precisa melhorar dentro do seu interior. E por último, nós poderíamos passar a noite falando de tantas outras coisas. Por último, você vive experiências passadas, mas não vive os milagres de Deus hoje.
A partir desta noite, Deus quer convidar você, já está fazendo isso, para viver, a partir desta noite, um novo andar, um novo caminhar, uma nova vida. Viver diariamente os milagres de Deus. No mês de outubro, quero aproveitar e abrir um parêntese. No dia 12 de outubro, é um sábado, feriado. E 13 de outubro, domingo, já está agendado um convite para um amigo, um pastor, um apóstolo, que estará vindo da cidade de São Paulo. Convidei-o para que viesse. Ele tem um ministério que Deus tem usado poderosamente. Um ministério de milagres, de cura. E ele tem ministrado nas igrejas que ele tem sido convidado, junto com o seu ministério. Treinamento para as igrejas de cura e de avivamento. Eu já havia conhecido ele anteriormente pela internet, mas sempre muito zeloso e preocupado com as coisas de Deus. Mas toda vez que eu ouvia as suas ministrações, eu sabia que o Espírito Santo de Deus tocava no meu coração. E naquele dia que eu havia compartilhado com os irmãos que eu havia sentido no domingo à tarde uma forte dor no meu joelho, e eu me atrevi a me atirar em fé. Naquele dia eu tinha tido aquela experiência e logo depois então eu tomei a decisão. Naquele dia que eu passei por essa experiência, eu assisti um vídeo dele no YouTube, que ele ministrava na igreja de um pastor que foi meu professor de seminário. Professor esse que era batista, muito tradicional. Mas agora um pastor muito avivado. Algo que Deus está fazendo poderosamente. E aquilo ali eu entendi o Espírito Santo, porque o Espírito Santo sabe como trabalha comigo. Ele sabe como trabalha com você, ele sabe como vai fazer com você. Mas ele sabe como faz comigo. E era tudo que eu precisava para tomar uma decisão. E eu liguei para ele, descobri ele pela internet, fiz contato, ele me atendeu com tanto amor, com tanta graça. Disse: pastor, vai ser maravilhoso o que Deus vai fazer nesses 2 dias. Prepare seu coração. Porque Deus já tinha falado ao meu coração que nós faríamos uma noite de milagres. Lembram disso? Final do ano. E eu disse: Senhor, faremos uma noite de milagres antes na nossa igreja. Então, prepare o seu coração, querido irmão. 12 de outubro e 13. 12 de outubro, uma noite de avivamento aqui na nossa igreja. No domingo de manhã, um treinamento para líderes e pastores desta igreja e de outros ministérios também, que convidaremos. Para serem treinados, principalmente aqueles que querem ser usados por Deus na área de cura e de milagres. Alguém aqui quer ser usado? Eu quero ser usado, eu estou mergulhando nisso, porque eu sei que essa é a vontade de Deus. E Deus já tem dado os sinais, já tem mostrado que esse é o caminho. E no domingo será uma noite especial, onde nós convidaremos pessoas que nós amamos, amigos, convidados, pessoas enfermas, doentes, seja com qualquer tipo de enfermidade, nós traremos ao culto e o Senhor vai fazer maravilhas aqui neste lugar. Eu creio. Então guarde na sua agenda, 12 e 13 de outubro. Eu só não tinha falado isso antes, porque ele havia me pedido uma foto minha e da pastora, e nós não tínhamos uma foto adequada para a propaganda, porque ele coloca isso no ministério dele. Mas a igreja já está sabendo disso. Guarde esta data, porque Deus vai fazer algo poderoso aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Não perca a motivação. Não perca a motivação, não perca a paixão no seu coração. Porque essas coisas levam à frieza espiritual. Agora, quando acontece isso também, nós precisamos entender quais são as consequências.
Porque o esfriamento espiritual na nossa vida traz consequências. E quais são elas, pastor? Primeiro, a frieza espiritual nos afasta de Deus. Faz você se afastar de Deus. Segundo, você perde a alegria da presença de Deus. Terceiro, você abre as portas para o diabo, para que Satanás entre em sua vida, através dos seus espíritos malignos. Você dá oportunidade, e olha, eu quero te dizer uma coisa, Satanás conhece o crente, e quando ele percebe uma oportunidade na vida do crente, ele sabe como entrar escondidinho. Ele entra, ele se camufla ali, ele é sorrateiro, ele vai se acostumando, e você nem percebe que ele entrou com seus espíritos malignos, mas está muitas vezes dentro do crente que está frio espiritualmente, que deixou a frieza espiritual tomar conta do seu coração. E lembre-se de uma coisa muito importante: não viver em fé, não viver pela fé com paixão, isso é um pecado. O crente que não vive pela fé, ele está pecando. Porque a Bíblia nos ensina a viver pela fé. O Senhor nos convida a viver por fé, a andar por fé. Ele espera que você viva por fé. Ele espera que você experimente nível de fé maior do que você tem experimentado. E não somente isso, mas quer usar você também na fé. Agora, falamos das consequências. Agora quero dizer como acabar. Como eu posso acabar, pastor, com a frieza espiritual? Primeiro, decida não aceitar viver sem paixão. Você tem que decidir isso. Não estamos falando de que alguém vai fazer isso por mim, não. Você precisa decidir, eu preciso decidir não viver mais sem paixão por Jesus, paixão por Deus. Segundo, lembre-se de onde você caiu. Apocalipse 2:5. Foi o que ele fez para a igreja de Éfeso. Terceiro, corte na sua vida tudo aquilo que é ídolo. Tudo aquilo que for ídolo. Sabe o que é um ídolo na vida do crente? O ídolo é tudo aquilo que rouba a sua atenção de Deus. Você é atraído para aquilo. E você já não busca mais a Deus. Isso é um ídolo. Abra mão disso. 1 Samuel 7:3 nos fala sobre isso. Quarto, faça coisas que te aproximam de Deus, mesmo quando você não quer. Se esforce. Tiago 4:8-10 nos ensina isso. E por último, como ser cheio do Espírito Santo novamente. Como permitir que o fogo do Espírito se manifeste na nossa vida. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, para nós encerrarmos. Na carta de Paulo, agora, Paulo falando aos Efésios, capítulo 5. E ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sabe o que é me sujeitar ao outro? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz: querido irmão, está dito para nós
nos sujeitarmos uns ao outro, uns aos outros. Eu me sujeito a você e você se sujeita a mim em amor, no temor de Cristo. É eu olhar para o meu irmão e ver que ele é mais importante do que eu, ele é melhor do que eu. E ele vai olhar para você e vai ver que você é melhor do que ele, você é um grande homem, uma grande mulher, você é maior do que ele. É isso que Paulo está dizendo à igreja de Éfeso: sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo, fazendo a vontade dele. Mude os seus hábitos. Querido irmão, a partir de hoje, mude os seus hábitos e inclua Deus na sua rotina diária. Você não pode ter uma rotina diária e Deus ficar no final da fila. Deus pegar o resto do seu dia, quase virando a meia-noite, um novo dia, e ele ficou com um pouquinho. Não, Deus precisa das primícias. Ele precisa do melhor do nosso dia. Peça a Deus que te ajude. Mude seus hábitos. Também você pode ser cheio do Espírito novamente, mudando a maneira de você falar. Mude a maneira de você falar. Diga para a pessoa que está ao seu lado: meu irmão, sem murmuração, por favor. Diga assim: a murmuração é o princípio da rebelião. Comece mudando o seu jeito de falar. Já é um bom passo. Outro passo: comece a cantar. Tem um ditado que diz que quem canta é um ditado popular. Mas a Bíblia já havia nos ensinado isso. Quando nós cantamos, nós mudamos a atmosfera do lugar que nós estamos. Por que será? Hein, Davidson, por que será que quando eu começo a cantar a Deus, eu mudo a atmosfera? Porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Quando eu começo a cantar louvores a Ele. Porque quando você começa a cantar música do mundo, você está atraindo para o seu lugar demônios e muitos demônios. Diga para a pessoa que está ao seu lado: alô, você está aí? Você está lá no mercado e começa a tocar a musiquinha, né? Poeira, 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 e você fica com a poeira na sua cabeça. Mas você não para prestar atenção no que aquela letra está induzindo você a fazer. Só esta mensagem já era suficiente para você chegar hoje na sua casa e fazer uma limpa na lista de músicas que você tem no seu celular, que não glorificam, que não adoram ao Senhor, que esfriam você, querem levar você a ver o seu amor por Jesus morto. Tome uma decisão nessa noite. Não se deixe ser influenciado pelo mundo, pelos colegas que vão rir, vão zombar de você, porque você ouve, e eles ainda diminuem a presença da glória. Ah, você ouve essas musiquinhas aí de crente. Eu prefiro ouvir musiquinhas de crente, mas estar no céu com o Senhor, do que ouvir as músicas que o mundo quer que eu ouça e ser atirado no fogo do inferno pelas minhas decisões. Cante louvores. Abra um espaço no seu dia para você pôr uma adoração. Lá, enfia um pendrive no seu carro, não custa nada. Vá para o trabalho ouvindo um louvor, põe um fone de ouvido se você consegue fazer isso. Ache um tempo para você adorar ao Senhor, encontrar naquele momento, naquela atmosfera, uma forma de você agradecer a Deus pelas bênçãos dEle. Sempre. E aqui um outro passo para você ser cheio do Espírito Santo: seja sempre agradecido. A Bíblia diz para nós: em tudo sejamos agradecidos a Deus. Agradeça a Deus por tudo. E por último, ouça as pessoas que estão ao seu redor.
Dê ouvidos a elas, no sentido de pare para ouvi-las. Ouça a sua família, ouça seus pais, ouça seus irmãos.